que refrigerantes são uma porcaria para a saúde, não tem nenhum valor nutricional positivo para a saúde, todo mundo já sabe, não é? Mesmo os light, eles podem não ter o excesso de açúcar, mas vão ter um monte de ácidos, aditivos químicos e que não vão fazer bem para a saúde de forma alguma, ok? Agora, e os sucos de caixinha? Eu quero que vocês entendam que os sucos de caixinha, eles são poços de açúcar, um monte de açúcar, ou tem um monte de aditivos químicos e outras substâncias que você não queria ali dentro, ou então a porcentagem daquela fruta que efetivamente está dentro do suco é baixíssima ante as outras coisas que foram adicionadas. Então, de uma vez por todas, entenda, praticamente não existem sucos de caixinha que sejam saudáveis ou com bom teor nutricional. Quanto mais aditivos químicos você conseguir ler no rótulo, pior é aquele produto, ok? Um abraço. 2 dicas de saúde juntas para vocês. Primeiro, procure não viver só de aparências, porque elas pouco vão te trazer de positivo na vida, tá? E segundo, mexa-se para alcançar resultados e mantê-los. A primeira dica é simples. Se você só aparenta que vai à academia regularmente, aparenta que cuida da saúde, aparenta que quando se exercita faz adequadamente, você também só vai parecer ter resultados na sua vida. Ok? Então pare de viver só de aparências e faça realmente o necessário. Ser é mais importante do que ter e parecer. E o mexa-se é você na sua vida procurar fazer o que é certo, principalmente pela sua saúde, e manter-se fazendo o que é certo. Não estou dizendo para você sair por aí tomando atitudes simplesmente para dizer que faz, sem planejamento. Pense antes de fazer, mas entenda que até excelentes pessoas, quando ficam só no pensamento, não tiram nada de positivo do papel, ok? Um abraço. A dica de hoje também foi extraída do meu último livro, O Manual da Saúde Definitiva. E é uma dica muito simples. Mastigue direito seus alimentos antes de engolir. Entre 25 e 35 vezes antes de engolir em média. Por quê? Porque você pode até ser uma pessoa que se preocupa com a qualidade dos alimentos, com um regime alimentar saudável, mas se você não mastigar direito os alimentos, eles vão chegar mal triturados e ainda em pedaços grandes demais no estômago e nos intestinos. Isso vai dificultar a ação dos sucos gástricos e das enzimas digestivas e aí você vai acabar desnutrido ou desnutrida, mesmo procurando comer direito, simplesmente porque os seus intestinos não conseguem absorver direito os nutrientes dos seus alimentos. Entendeu? Então, assim, antes que você tenha gastrite, esofagite, o que quer que seja, mastigue direito os alimentos, ok? Um abraço. Dica da página 113 do meu último livro, Manual da Saúde Definitiva, Supracarências. Eu escrevi lá: as carências mais comuns dos seres humanos são de proteínas, ômega 3, vitamina D de dado, vitamina B de bola 12, do complexo B em geral, magnésio, zinco, cálcio, ferro e iodo. Por que isso está colocado lá como uma dica de saúde importante? É porque a maioria de nós tem carência principalmente de hábitos saudáveis de vida. Não toma água direito, não come direito, não respira direito, não se exercita direito, enfim. Mas quando uma pessoa corrige esse básico e continua apresentando sintomas ou uma resposta ruim a tratamentos, o que pode estar acontecendo? De maneira importante, muitas vezes tem essas carências que precisam ser supridas, ok? Então dê a devida atenção a elas. Um abraço. Sabe aqueles filmes em que os detetives investigam o lixo de uma determinada pessoa para poder traçar um perfil dela, para poder saber se fez algo ou não, forma de comportamento e tudo mais? Pois é, através da análise das nossas fezes, é capaz do seu profissional de saúde obter dados bem interessantes sobre a sua saúde, sobre como anda a sua digestão, sobre o comportamento bioquímico de parte do seu corpo, sabia? Existe uma ferramenta chamada Escala Fecal de Bristol, eu falo dela no meu livro, que é uma ferramenta simples, Escala Fecal de Bristol. Se você procurar isso no Google, você vai ver que através da observação das suas fezes, você mesmo pode contar para os seus profissionais de saúde como elas estão e assim obter dados interessantes sobre a sua saúde. Tem um outro exame que ajuda bastante, que é o coprológico funcional. Enfim, saúde intestinal e aspecto das fezes falam muito sobre a nossa saúde, ok? A maioria das pessoas quer envelhecer com saúde.
que é envelhecer com a funcionalidade e a independência dos seus melhores anos de vida. Entenda que um dos pré-requisitos para isso é você ter bons níveis de hormônios dentro do seu organismo. Hormônios que ao longo de toda a vida ajudaram a fazer a comunicação adequada do seu cérebro com seu corpo e vice-versa, através das suas glândulas. Só que entenda que à medida que você envelhece, suas glândulas também envelhecem e a sua produção hormonal vai ficar prejudicada. O problema é que hoje em dia muitas pessoas morrem de preconceito com a questão de hormônios porque cresceram ouvindo mitos, inclusive por parte dos seus profissionais de saúde, que hormônio causa câncer, infarto, derrame, trombose, embolia, como se todos os hormônios fossem iguais e como se necessariamente só hormônios fossem causar tudo isso. Isso não é verdade, ok? Quer ver como tem alguns preconceitos que até pessoas esclarecidas acabam aceitando ao longo da vida em saúde e que acabam sendo danosos para elas? Um exemplo é simples, que hormônios causam câncer, infarto, derrame, trombose e embolia e que principalmente depois da andropausa ou depois da menopausa, homens e mulheres em geral não deveriam utilizar. Gente, você ouve falar isso e não se pergunta, que hormônios? Em quais condições foram utilizados? Quais os hábitos de vida das pessoas que utilizaram? Essas pessoas tinham suficiência de vitaminas, de minerais e de substâncias em geral, nutrientes no organismo? Se você foi num médico ruim ao longo da sua vida, isso não significa que você nunca mais vá no médico achando que todos são ruins. Concorda? As pessoas são diferentes. Para hormônios é a mesma coisa. Existem usos diferentes, tipos de hormônios diferentes, ok? Quando um profissional de saúde fala que hormônios são fundamentais para você manter uma boa saúde, principalmente à medida que você envelhece, para não perder funcionalidade, produtividade ao longo da sua vida, muitas pessoas confundem isso com o profissional estar dizendo que ele defende prescrever hormônios para todo mundo, independentemente do quadro de base, só porque a pessoa está envelhecendo. Isso não é verdade nem é saudável. O ideal, quando se vai otimizar os níveis hormonais ou repor hormônios, é você ver se o paciente tem sintomas ou doenças que sejam compatíveis com quedas hormonais e, de preferência, isso estar associado a quedas hormonais detectáveis em bons exames para isso. Então, quando o paciente tem sintomas associados a alterações em exames que possam ser causados pelos problemas hormonais, ok? É interessante você reavaliar periodicamente que suplementos que você toma ou que complementos alimentares, como chás e substâncias naturais, porque algumas coisas são seguras para se usar cronicamente, como, por exemplo, o ômega 3, como, por exemplo, coenzima Q10. Agora, algumas outras coisas precisam ser reavaliadas, porque com o passar do tempo as doses precisam ser revistas ou elas podem até se transformar em algo tóxico para você. Por exemplo, o aloe vera, é excelente você usar as partes certas da planta ou preparados comerciais bons para poder ajudar na recuperação gastrointestinal, para poder ajudar em gastrite, mas não pode ser uso crônico porque é uma resina vegetal. O óleo de copaíba é um excelente anti-inflamatório, mas não pode ser usado cronicamente também sob pena de poder intoxicar. E isso acontece com várias outras substâncias, por isso que é legal reavaliar periodicamente. No último livro do Dr. Mercola, ou Mercola, como você queira chamar, Joseph Mercola, dono do site mercola.com, que na minha opinião é um dos melhores sites do mundo para você se manter atualizado em termos de uma medicina mais natural, mas mais efetiva também, mais saudável, tá? E nesse último livro dele, que chama-se Cura Sem Esforço, eu recomendo a leitura por vocês, ele coloca na página 13, logo no começo, que pelas experiências dele, ele foi incentivado a ajudar o cidadão comum, habituado a comer de tudo que gosta e sofrer de doenças crônicas, mas que nunca ligou uma coisa com a outra. Eu acrescento para vocês o seguinte: o cidadão comum está acostumado a fazer o que gosta, não só comer o que gosta, ter um hábito de vida sedentário, uma vida estressada, sofrer com doenças crônicas e achar que basta colocar remédios na vida para se tratar ou se curar disso. Isso é uma grande ilusão, ok?
Uma das coisas que você precisa fazer para recuperar, manter e melhorar a sua saúde é ter foco nas coisas certas, úteis e eficazes para a saúde. Só que foco é uma habilidade que a gente desenvolve e que depende de um neurotransmissor no cérebro chamado GABA, ácido gama-aminobutírico. Eu falo mais sobre ele no icaro.med.br/GABA. O GABA vem do glutamato. Então, o GABA ele ajuda a dar foco e calma, mas ele vem de um neurotransmissor que nos motiva a ação e que mexe um pouco com o nosso comportamento ansioso de fazer as coisas. Então, quando é que o glutamato vira mais GABA? E assim você vai ter mais foco e mais calma. Quando você aprende a relaxar, a meditar, a se acalmar, a olhar para os problemas com a devida proporção. Enfim, quando você para um pouco o seu cérebro, ele vai converter glutamato em GABA e melhora o foco. Se você quer mesmo ter saúde, recuperar, manter e melhorar a saúde, você precisa primeiro se livrar de uma pequena ilusão que possivelmente você ou muitas pessoas nutrem na cabeça, de que alguém pode ter saúde mesmo tomando remédios. Isso é impossível. Por quê? Remédios foram criados para ajudar os mecanismos de reparo, reconstrução e retorno ao equilíbrio do organismo, de forma a ajudar a tratar doenças, ajudar o organismo a se recuperar de doenças sempre que possível. Então, é uma impossibilidade lógica que uma pessoa tenha saúde quando toma remédios. Quanto mais remédios uma pessoa toma, menos saúde ela tem, mais doenças ela tem. Uma pessoa pode sentir-se bem enquanto toma remédios, porque as suas doenças estão controladas ou sintomas sedados, minimizados, mas saúde não tem. O pior inimigo é o que você não reconhece, ignora, menospreza ou com quem você lida errado. Quer saber como esses 4 erros podem prejudicar a sua saúde? É simples. Um inimigo que você não reconhece. Você não sabe muito bem como reconhecer um sintoma ou uma doença porque não estudou sobre ele. Difícil você identificar um inimigo que você nem sabe como parece. Ou então, algo parece errado, mas você opta por ignorar, por negar a existência. Ou então, você sabe que algo não vai bem na sua saúde, mas acha que aquilo nunca vai se transformar em nada mais grave e vai levando. Ou o 4º erro, você sabe que algo está te prejudicando em termos de saúde, mas resolve abordar e tratar errado. Entenderam como essa frase que eu falei no começo desse vídeo contém 4 erros que se você cometer na sua saúde, você vai ter menos saúde e muito mais doenças e incômodos? Não erre dessa forma, ok? 4 hábitos relacionados à higiene pessoal com os quais eu acredito que você devesse ter um pouco mais de cuidado. Primeiro, desodorante antitranspirante. O que você aplica nas suas axilas? Será que está colocando lá um monte de substância que não presta e por ali entrando no seu organismo, como alumínio? Segundo, lave as mãos com mais frequência. Isso ajuda muito a evitar contaminações, principalmente por vírus e bactérias, ok? Terceiro, mantenha suas unhas bem cortadas, porque fungos e vários outros patógenos adoram se alojar embaixo das unhas e daí podem entrar nos alimentos e, enfim, ir para outros lugares. E o 4º hábito, mulheres, reduzam a quantidade geral de maquiagens que vocês usam, procurem maquiagens com o mínimo de produtos tóxicos lá dentro e procurem dormir demaquiladas. Tirem a maquiagem antes de dormir, ok? Um abraço. Tudo no organismo está interligado. Para você ter uma ideia, se você tem um desvio na coluna cervical, com o tempo ele vai passar para a torácica, vai passar para a lombar, e aí daqui a pouquinho você está com a coluna toda comprometida por uma coisa que começou em uma das regiões apenas. No nosso organismo, tudo está interconectado. Então você precisa de ter pelo menos um profissional de saúde, de preferência um médico, que olhe você como um todo, para poder não só ver essas relações e tratar o seu corpo como um todo, mas também para, quando necessário, te indicar para os especialistas ou pareceres técnicos e específicos mais adequados para o seu caso. Não sei se você sabe, mas tem infarto cuja dor é na mandíbula. E aí, quando você tiver uma dor na mandíbula, você vai procurar de repente um otorrino ou um dentista, podendo ser um infarto? Você precisa ao longo da vida de alguém que te acompanhe como todo, ok? Olhem aqui o que eu explico na página 118 do Manual da Saúde Definitiva, meu último livro.
A gente tem 10 trilhões de células no organismo humano e nós temos órgãos, tecidos funcionando em conjunto, harmonicamente. Mas a situação de um pode afetar os demais sempre, mesmo que estejam à distância. Por isso que a gente precisa ser avaliado em conjunto, como um todo, da forma mais abrangente e integrada possível, de tempos em tempos. Porque entenda, a causa em uma parte do corpo pode causar sintomas ou consequências em tecidos, órgãos e sistemas à distância. Por exemplo, a falta de vitaminas do complexo B pode afetar a saúde dos nervos. A falta de colesterol pode prejudicar a produção de vários hormônios. O excesso de ferro pode prejudicar o fígado. O mau funcionamento da tireoide pode sobrecarregar as adrenais. Um remédio para gastrite pode levar à osteoporose. Entendeu? O organismo funciona como um todo. Fala a verdade, para vir para o banheiro com você, com certeza nem seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, mas o seu celular vai com você. Então, já que você usa tanto o celular para Instagram, Facebook, WhatsApp e companhia, que tal se você usar o celular também para te ajudar em saúde? Para isso, eu vou te recomendar 4 aplicativos. Um deles é o 5 Minutos, que é um aplicativo de meditação muito bom, você deve conhecer. O outro é um aplicativo de saúde meu, que é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro, tá? Dá uma olhada nele depois, é gratuito, vocês vão gostar. O outro é um bom bloco de notas, tá? Para você poder anotar sobre sintomas, sobre doenças, sobre as suas leituras em saúde, as coisas que você precisa fazer nessa prioridade que é cuidar melhor do seu bem-estar e qualidade de vida. E a dica do 4º aplicativo é um desses que acompanham saúde geral de acordo com a marca do seu celular, da Apple ou Samsung Health, ok? Você já deve ter ouvido falar dos neurotransmissores. São substâncias muito importantes para que você tenha uma boa comunicação dos seus neurônios entre si e com estruturas que eles possam controlar, como por exemplo os músculos. Só um exemplo, ok? Quais são os principais neurotransmissores? Serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, acetilcolina. E quais são os nutrientes e hábitos de vida que podem ajudá-los a produzir melhor? Só para citar alguns. Boa alimentação, bom sono, exercícios físicos adequados e regulares, vitaminas do complexo B de bola, aminoácidos como teanina, taurina, tirosina, triptofano, magnésio, vitamina D de dado, cálcio, zinco, cobre. Entenda que você precisa de um bom equilíbrio de neurotransmissores em quantidade e qualidade do seu funcionamento para poder ter um sistema nervoso que funcione direito, ok? Um dos diferenciais que eu tenho percebido nos melhores médicos que eu conheço é pedir exames mais completos, mais abrangentes em suas consultas, principalmente na primeira consulta. E é claro, saber analisá-los de forma detalhada e pormenorizada todas as vezes que avaliam os pacientes, explicando as alterações de exames. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que exames complementares podem ser muito alterados com algumas condições, como por exemplo, não ter dormido direito na véspera do exame, ter mudado o padrão de alimentação de forma significativa nos dias antes do exame, atividades físicas muito extenuantes. Claro que isso não altera todos os exames, mas eu já peguei, por exemplo, pacientes com alterações de enzimas, com alterações de TSH e de hormônios da tireoide, num dia após não dormirem direito ou após prática extenuante de exercícios, ok? No seu último livro, que é o Cura Sem Esforço, um excelente livro que eu recomendo que vocês leiam, o Dr. Joseph Mercola enumera 7 fatores que servem para você ver como está a sua saúde agora e acompanhar seus esforços de melhoria da saúde, no sentido de mais qualidade de vida e bem-estar. Esses 7 fatores são insulina em jejum, que de acordo com ele deve estar a menor possível, vitamina D de dado, que segundo ele deve estar entre 60 e 70 nanogramas por ml, relação cintura-quadril, porcentagem de gordura corporal, que deve estar nem baixa demais nem alta demais, a razão entre o colesterol total e o colesterol HDL, a pressão arterial, que também não deve estar nem baixa demais nem alta demais, e o ácido úrico, que deve estar idealmente entre 3 e 5,5. Seguindo esses fatores, você vai conseguir avaliar bem sua saúde segundo ele, ok? Pessoal, sobre o flúor, entendam. A gente bebe água que é fluoretada, ou seja, com adição de flúor. Os cremes dentais,
que orienta-se que a gente escove os dentes 2, 3 vezes por dia no mínimo, eles já contêm uma grande quantidade de flúor. E ainda recomendo que você faça aplicação de flúor a cada 6 meses ou a cada ano. Vocês não acham que é flúor demais? E é claro que esse excesso de flúor vai fazer mal para a maioria de nós. Para vocês terem ideia, do flúor que é adicionado à água, menos de 1% chega efetivamente aos nossos dentes. Então algo está errado, não é? O flúor está relacionado a um monte de doenças, como QI mais baixo em crianças, hiperatividade, distúrbios musculares, artrite, demência, mais fraturas, mais cânceres, alguns deles, dano genético e morte celular, maior taxa de tumores e mortes celulares, enfim, flúor faz mais mal. Brasileiro gosta de bebida alcoólica, não é? Seja a cervejinha no jogo de futebol, a caipirinha junto com a feijoada, o vinho numa noite romântica ou numa noite fria. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque os malefícios do álcool, eles não acontecem só com aquela pessoa que bebe demais e regularmente. Não. Os malefícios do álcool acontecem também com aquela pessoa que, por exemplo, 1, 2 vezes por semana abusa de bebida alcoólica, ingere em excesso, ou que mais de 5 vezes por semana consome uma quantidade pequena. E o álcool basicamente tem 2 efeitos deletérios no corpo, na mente e no cérebro. Primeiro é que ele vai fazer com que você absorva menos os nutrientes dos alimentos, ok? E o pior, você acaba gastando mais nutrientes das suas reservas, incluindo ossos e músculos, para poder se desintoxicar do álcool. Então, cuidado com a bebida alcoólica. É no abuso que a maioria das pessoas acaba adoecendo gravemente ou morrendo. Vou explicar para vocês. As festividades de final de ano estão chegando e, junto a elas, acaba vindo nos dias seguintes um aumento da incidência de agravamento de doenças crônicas, e de adoecimentos mais graves e até de mortes. Para vocês terem uma ideia, o dia que tem maior quantidade de infartos e derrames nos Estados Unidos é o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, tá? Não conheço estatísticas similares no país. O que acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças? Principalmente aqueles idosos ou pessoas em geral portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e companhia, resolvem abusar e comer e beber como se não houvesse amanhã. Resultado, algo que estava fragilmente equilibrado, desequilibra e acaba adoecendo e até matando as pessoas. Uma das coisas mais úteis que eu aprendi com o grande Dr. Laí Ribeiro, médico, nutrólogo e cardiologista, entre tantas coisas que eu já aprendi com ele, né? É que é o seguinte, se você só tiver dinheiro para fazer um exame para acompanhar como está o seu envelhecimento, faça a dosagem de insulina de jejum. E eu acrescento, não só a insulina de jejum, mas também a insulina pós-prandial, que é a insulina 2 horas depois de comer, e a sua dosagem de hemoglobina glicosilada. Por quê? Com esses 3 parâmetros, você vai ter uma ideia se está consumindo carboidratos demais, ou se está fazendo exercícios físicos de menos, ou se está tomando menos água do que deveria, se está dormindo de forma inadequada, ou até se está com distúrbios hormonais, porque estas são as principais causas de um distúrbio na insulina, o que envelhece, desgasta e inflama mais o organismo. Claro que a gente continua se preocupando com a gravidade e o aumento de casos de câncer, de infarto, de derrame, de doenças autoimunes, mas entre as doenças que mais estão preocupando em termos de saúde estão as doenças mentais, principalmente depressão e ansiedade. E vocês sabem por que elas estão aumentando tanto? Sim, é claro que a quantidade de estresse que a gente tem no dia a dia aumentou bastante e as pessoas têm lidado cada vez pior com o estresse. Mas a gente tem que lembrar de outra coisa. A maioria dos problemas que parasitam a nossa mente no dia a dia não são nossos, ou não são problemas que afetem diretamente ou de maneira substancial o nosso dia a dia. Resultado, a gente tem que se preocupar com os outros sim, para ajudar, para colaborar, porque o ser humano não vive sozinho. Mas hoje em dia, boa parte do nosso adoecimento mental tem sido causado por se preocupar demais com o problema dos outros. Okay? Algumas pessoas acham que o tratamento em estratégia ortomolecular em medicina, em abordagem integrativa em medicina e similares, necessariamente tem a ver com empurroterapia,
Ou seja, com a prescrição de fórmulas caríssimas ou até de soros na própria clínica do médico, do profissional de saúde, soros que muitas vezes ou injeções são caros pra caramba e que o profissional de saúde não abre mão deles. Isso não é verdade. Recentemente, uma paciente veio me consultar, ela veio de outro médico, não gostou do atendimento porque ela frisou que a consulta do outro médico era mais barata que a minha, mas que ele fez questão que vitamina D de dado, B12 e outras coisas fossem feitas exclusivamente injetáveis na clínica dele e não deu para ela uma justificativa plausível para isso. Isso não é sinônimo de boa horta molecular. Dica de hoje, que pode parecer óbvia, mas não é. Não use drogas. Nenhuma vez sequer. Nem experimente. Não ache que você é mais forte do que os outros e que aquilo não possa te dominar. Eu conheço muitas pessoas, sabe, inclusive pacientes em consultório, que estão aí com a vida devastada 10, 20 anos depois de terem usado uma vez ou por um período de tempo aparentemente curto. E conheço também muita gente que começou o vício das drogas usando ou aquelas que se considera por aí mais fracas, como maconha, ou então o uso ocasional, sabe? Usava só em festa, de vez em quando, recreativo. A droga toma conta do funcionamento mental e cerebral e em breve a maioria das pessoas está abusando, viciada e fazendo sofrer inclusive as pessoas ao redor. Pense nisso, ok? Um dos suplementos que as pessoas mais buscam à medida que envelhecem é colágeno. Principalmente as mulheres que têm interesse especial no colágeno à medida que envelhecem por conta de pele, pelo, unhas e cabelos. Vocês só precisam entender que a suplementação de colágeno só vai funcionar mesmo para aquelas pessoas que tenham um mínimo de cuidado com a saúde real, de bons hábitos de vida, de equilíbrio hormonal, uma alimentação boa, um aporte de proteínas variadas, adequado no dia a dia, uma boa saúde intestinal. Se um desses fatores estiver faltando, possivelmente você vai ter o cocô ou o xixi mais caros do mundo, porque aquele seu colágeno ou não vai ser bem absorvido, ou não vai ser bem aproveitado, ou vai virar outras proteínas do organismo muito diferentes daquilo que você gostaria. Reflita e responda, seu celular é amigo ou inimigo da sua saúde e da sua vida? E da saúde e vida dos outros? Hoje eu estava dirigindo para o consultório e uma mulher na faixa da esquerda, com o carro em baixa velocidade, abaixo da velocidade da via, aparentemente desgovernado até que ela bateu no meio-fio. Quando eu olhei para dentro do carro, tinha uma mulher lá, morrendo de rir, com o celular na mão e mexendo no celular. Olhou para mim e continuou dirigindo em baixa velocidade e mexendo no celular. Gente, já está errado mexer no celular enquanto você está no trânsito. É proibido por lei. Pior ainda é quando você começa a fazer barbeiragens que podem afetar não só a sua vida e a sua saúde, mas a dos outros. Ou será que seria tranquilo você conviver com o peso na consciência de ter causado um acidente, às vezes com sequela ou morte para os outros, por conta de uma imprudência sua? Celular e trânsito não combinam e prejudicam a saúde. A gente costuma associar sucesso à inteligência, não é? Ou seja, as pessoas de mais sucesso tendem a ser as mais inteligentes e aquelas que conseguem manter o sucesso também as mais inteligentes. Acontece que inteligência está associada a vários comportamentos, entre eles o hábito de leitura. Ou seja, tem estudos comprovando que as pessoas que leem mais e regularmente tendem a ser mais inteligentes, tanto pela aquisição de mais conhecimento, quanto por maiores conexões neuronais e maior capacidade de associar esses conhecimentos em prol de alguma ideia, de algum pensamento, de algum comportamento. Entretanto, os estudos mais recentes mostram que 50% da população brasileira não nutre hábito regular de leitura. Ou seja, brasileiro em geral não gosta de ler. Como é que vai ser inteligente o suficiente para poder ter uma boa vida? Sabe aquele ditado nordestino de que saco vazio não segura de pé? Significa o seguinte, que sem combustíveis nenhuma máquina vai funcionar direito. Vai pifar, vai desligar, vai falhar. Isso serve também
para quem resolve fazer exercícios de média e alta intensidade em jejum ou depois de comer alguma coisa só gordurosa ou alguma alimentação inadequada. Se você não se preocupa com a qualidade da sua alimentação e até quantidade antes de praticar um exercício físico mais intenso, provavelmente seus músculos e até seu cérebro têm grande chance de falhar durante o exercício físico. Para quem que isso não se aplica? Para quem já esteja bem adaptado ao jejum intermitente ou a low carb. Aí o organismo vai conseguir usar de forma eficiente gordura como fonte de energia. Mas isso não acontece para a maioria das pessoas, principalmente quem tenha carências hormonais. Cada vez mais pessoas sabem dos males da carne vermelha, principalmente em excesso e no consumo frequente para a saúde. Aí o que muitas pessoas fazem? Tiram a carne vermelha radicalmente da dieta. Outras pessoas ficam sabendo dos males que os carboidratos simples, principalmente em excesso ou com consumo regular na saúde, podem fazer para a pessoa. Aí o que eles fazem? Retiram os carboidratos simples até mais radicalmente da dieta. O problema é o seguinte, a carne vem com vários nutrientes e os carboidratos simples são grandes fontes de energia para a maioria das pessoas. Quando você tira radicalmente da sua dieta, principalmente de uma vez, quem vai suprir as carências de nutrientes ou de energia que você tirando esses alimentos pode desenvolver no seu organismo? É por isso que é importante você buscar conhecimento de qualidade e, acima de tudo, bom acompanhamento para não fazer besteira com a saúde querendo ajudar. Quando o assunto é toxina, é claro que o melhor é parar de ingerir a toxina sempre que possível, seja ela do cigarro, da bebida, da droga ou outras que existem por aí. Mas quando não é possível parar o consumo, a pessoa não consegue, pelo menos aumentar o intervalo entre o consumo das substâncias e diminuir a quantidade de consumo já ajuda a intoxicar menos o organismo e a diminuir a carga tóxica total com a qual o organismo tem que lidar. Então uma dica que eu dou, por exemplo, é: precisa fumar 10 cigarros no dia? Quem fuma 10 cigarros normalmente vai fumar um cigarro a cada hora e meia. Se der pelo menos para aumentar o intervalo de tempo entre um cigarro e outro, naturalmente o organismo vai sentir menos a falta e o consumo total vai ser reduzido. Isso serve também para álcool e para qualquer outra substância que, sob a premissa de prazer, as pessoas consomem, mas que intoxicam o organismo, ok? Eu acredito que o ideal é que os profissionais de saúde que atendem uma pessoa conversem entre si, sempre que possível, para poder ajustar as condutas em benefício do paciente, certo? O que acontece é que muitas vezes não dá para acertar tão bem o diálogo como alguns profissionais desejam. Por exemplo, recentemente uma nutricionista que eu não conheço, mas que parece até bastante competente, entrou em contato comigo depois de avaliar os exames que eu tinha pedido para o paciente, avaliar minha prescrição e disse: olha, eu queria saber se você podia, por favor, focar em uma coisa ou outra primeiro, para que a paciente possa usar menos fórmulas, para que eu possa passar algumas fórmulas e ela utilize também. O que a gente precisa entender é que nem sempre dá para ser minimalista no acompanhamento do paciente. Muitas vezes, quando ele chega com inflamação, desnutrição, desintoxicação, problemas hormonais, você precisa lidar com tudo isso junto. Sabe como você faz para colocar um elefante dentro de uma geladeira? Parte por parte, pata por pata. A maioria das pessoas vai falar assim: isso é impossível, porque um elefante não cabe dentro de uma geladeira. Sim, mas e se a geladeira for grande o suficiente? Tudo isso é uma hipótese, é só uma pequena charada para mostrar para as pessoas que, por maior que seja o problema, você só vai conseguir resolvê-lo mesmo se você abordar parte por parte, se você quebrar o problema maior em problemas menores e for resolvendo passo a passo, gradativamente. Em saúde é a mesma coisa. Muitas vezes eu sou procurado por pacientes que querem resolver aquela dor de cabeça, aquele peso aumentado, aquela pressão alta, aquele diabetes. E muitas vezes você tem que primeiro descobrir o que está errado com o organismo, dar condições do organismo funcionar melhor, equilibrar o organismo e aí sim a queixa específica vai ser resolvida pelo próprio organismo funcionando melhor. Já falei por aqui que um dos principais hábitos de vida de quem realmente quer recuperar, manter e melhorar a saúde é tomar água de hora em hora, mesmo sem sede, em quantidade suficiente, não é? Entretanto,
Muitas pessoas ainda acham que 2 litros de água por dia são a quantidade que todo mundo deve tomar em qualquer situação. Não, gente. Quanto menos frutas, verduras e legumes você consumir no seu dia a dia, mais água você tem que tomar. Por isso que para algumas pessoas tem que ser acima de 3 litros por dia. Eu recomendo para os meus pacientes consumir 1 copo de água entre 150 e 250 ml por hora em que se estiver acordado. E isso pode ter que aumentar para aquelas pessoas que suam demais, que têm muita atividade física, e pode ser que tenha que diminuir para quem consome muitas frutas, verduras, legumes e outras fontes de água na alimentação, ok? Sabia que 2 em cada 3 pessoas não tomam água direito por dia? Ou elas tomam pouca água ao longo do dia inteiro, ou tomam muita água de uma vez só e passam horas por dia várias vezes desidratados? Sabia que uma queda de mero 5% na sua água corporal reduz seus níveis de energia em até 30%? Significa dizer que uma desidratação considerada leve aumenta seu cansaço e sintomas associados a essa redução de energia em quase 1/3. Sabia que crianças precisam de 3 vezes mais água por quilo de peso que um adulto? Ou seja, por causa do seu metabolismo bem mais ativo e até acelerado, uma criança de 25 quilos pode precisar da mesma quantidade de água que um adulto de 70 quilos. Sabia que quanto mais café, guaraná, termogênicos, pré-treinos, diuréticos, remédios para pressão e companhia você usa, mais água você pode precisar tomar por dia, porque esses ou aumentam o seu metabolismo ou aumentam a sua perda de água, e é o cérebro quem mais sofre. Lá no icaro.med.br/4 pilares, eu explico para vocês claramente que nós somos corpo, mente, espírito e nossas relações sociais, e que esses 4 aspectos são fundamentais para você ter uma vida plena, uma saúde plena e maiores chances de felicidade. O problema é que a maioria das pessoas tem esquecido da importância do espírito ou acha que cuidar da saúde do espírito é algo secundário. Não é. Ter uma espiritualidade saudável exercida regularmente é fundamental para você recuperar, manter e melhorar a saúde. E em um país onde a maioria é de cristãos, como eu sou, uma boa espiritualidade saudável pressupõe manter um relacionamento regular com Deus. Então faça isso para ter mais saúde no seu dia a dia. Se você não acredita em Deus, exercite uma espiritualidade saudável com o que quer que você acredite por aí. A pergunta que eu mais respondo repetidamente no meu dia a dia de médico é: quais são as bases para ter uma boa saúde, afinal? Eu sintetizei essas bases no mais novo vídeo que está em icaro.med.br/7 princípios. Os 4 principais princípios desses 7 são: primeiro, faça o bem para você e para quem te cerca. Segundo, nutra bem o seu organismo e remova os obstáculos à cura. Entenda melhor isso no icaro.med.br/Hipócrates. O terceiro princípio é: forneça bem os combustíveis principais para o seu organismo funcionar bem, que são oxigênio, água e nutrientes de uma boa alimentação. E o quarto princípio é: cuide bem de corpo, mente, espírito e relações sociais. Você pode saber mais sobre esse princípio no icaro.med.br/4 pilares. Em breve eu falo mais sobre ele. O princípio 5 dos 7 da saúde definitiva diz claramente o seguinte: para construir ou reparar uma boa casa, você precisa de um bom terreno, material de construção de qualidade, uma competente equipe de trabalhadores, um bom coordenador dos trabalhos e os planos do que precisa ser construído, não é? Para construir ou reparar um bom corpo e mente saudáveis, você precisa de ingredientes similares. O terreno é o meio ambiente que nos cerca e a nossa genética. O material de construção vem dos nossos hábitos de vida. A equipe é o conjunto das nossas células, tecidos, órgãos e matriz extracelular. Os mestres de obras são os hormônios, neurotransmissores, enzimas e impulsos eletromagnéticos. E o grande arquiteto e engenheiro que tem os planos de tudo é a nossa mente, através do nosso cérebro. Entendeu? Isso é saúde. Uma paciente chegou para consultar comigo 6 anos atrás com um leve entupimento em carótidas e vertebrais e com uma densitometria óssea mostrando osteopenia. O que outros colegas médicos disseram para ela é que nenhuma das duas situações era reversível
e que ela deveria usar remédios para não agravarem. Pois bem, anos depois, a densitometria óssea dela é considerada completamente normal no seu laudo e a ecografia de carótidas e vertebrais mostra nenhum entupimento de carótidas e vertebrais. Milagre? Não. Uma paciente que chegou com hábitos de vida ruins, isso foi corrigido por ela, parabéns para ela. Com distúrbios hormonais, ela chegou e ela corrigiu os distúrbios hormonais com o meu auxílio. Parabéns para ela, que melhorou também. Carências de vitaminas e minerais, tudo corrigido. Ou seja, quando você faz a sua parte, tudo dá certo. Uma paciente minha, idosa, recentemente falou espontaneamente na consulta: Dr. Ícaro, eu era desse jeito aí mesmo. Hoje em dia o que eu vejo é que a maioria das pessoas tem preguiça de fazer o que é necessário para mudar a saúde, para manter a saúde, para melhorar a saúde, espontaneamente. E eu sou obrigado a concordar que em 80% dos casos ela está certa. Se você está me assistindo nesse momento agora, você tem acesso ou a um computador com conexão com a internet, ou a um celular com conexão com a internet, ou possivelmente aos dois. Ou seja, a busca pelo conhecimento é responsabilidade completamente sua. Você que vai correr atrás e saber se aquilo presta ou não, ou potencialmente é bom ou não para você. A partir daí, é colocar em prática mesmo, tá? Não tem que reclamar nem da questão financeira. Vá lá no icaro.med.br/saúde. Dica de saúde: você precisa brincar mais, jogar mais com outras pessoas por lazer, regularmente. Por quê? Todo ser humano precisa brincar, jogar por brincadeira por toda a vida, sobretudo as crianças, porque isso é essencial para o desenvolvimento normal e saudável do cérebro. Os indivíduos privados de brincadeiras têm um subdesenvolvimento no córtex pré-frontal, que é a área cerebral responsável pelo controle dos impulsos e pela tomada de decisões. Quem tem privação de brincadeiras tem crescimento neuronal desorganizado e células neuronais irregulares. A substituição do jogo físico pelos videogames não apresenta os mesmos benefícios em termos de tornar as pessoas mais inteligentes, cooperativas, corajosas, gentis e com mais empatia, compaixão e bem-estar pessoal, que são benefícios comprovados cientificamente e esperados para quem brinca e joga direito e com regularidade. Quem não faz isso direito, mais depressão, ansiedade, um monte de coisa, ok? Pessoas básicas obtêm resultados básicos na sua vida. Ou você conhece alguém que obteve resultados extraordinários na sua vida fazendo coisas básicas, medíocres. Gente, em saúde é a mesma coisa. Não espere que você vai ter uma saúde top se os seus resultados de exame são meramente básicos, se o jeito como você cuida da sua vida, seu estilo de vida é meramente básico e você só se preocupa com saúde quando tem alguma alteração. As pessoas que têm a melhor saúde são aquelas que tomam água regularmente antes mesmo da sede vir. São aquelas que comem direito no dia a dia, regularmente, antes mesmo que o corpo peça por alguma coisa específica. São aquelas que respiram fundo várias vezes por dia da melhor forma possível, mesmo antes do corpo ter sintomas ou doenças que peçam. Então, se você quer ter resultados top, pare de ser uma pessoa básica nos seus cuidados de saúde. Suponhamos que uma pessoa, pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou pelas redes sociais, ela te pergunte: olha, eu confio muito na sua opinião e você é uma pessoa legal. Será que eu posso passar de um prédio para outro numa corda bamba se eu estou olhando para os prédios e eles parecem confiáveis e a corda também? Você possivelmente ia dizer: mas como que eu posso analisar isso? Eu não conheço a corda, não conheço você, não conheço direito as condições desses prédios, as condições da corda, de vento, por aí vai. Preciso de mais dados para poder opinar com a devida segurança, não é? Isso é a mesma coisa que você perguntar para uma pessoa à distância, fornecendo um pouquinho de exames, um pouquinho de detalhes sobre o seu caso, se é seguro, se você pode tomar um ou outro suplemento, um ou outro remédio para suas doenças. Entende? Por mais que a gente queira ajudar, sem dados completos é até perigoso fornecer opinião, ok? A sua saúde hoje é o resultado de como você vem cuidando dela, principalmente nos últimos anos, até mais de 10 anos. Você sabia disso? Fora situações de uma infecção muito severa, uma intoxicação muito grave ou algum acidente,
o que mais afeta o seu status de saúde é como você cuida dela. Seu estilo de vida, sua rotina de check-ups e de acompanhamentos, como você repõe vitaminas, minerais, hormônios e companhia. Então, não espere que a sua saúde hoje esteja refletindo os últimos meses que você tem cuidado um pouco melhor ou um pouco pior dela. É questão de anos. E entenda que como ela vai estar daqui a 5, 10, 20 anos, depende de como você está cuidando dela hoje. Ou seja, saúde é um investimento de cuidado dinâmico, ativo. Só tem quem cuida. Um abraço. Pessoal, não existe essa história de que colesterol acima de 200 é ruim para todo mundo, de que todo mundo tenha que manter o colesterol total abaixo de 200 ou que colesterol total acima de 200 necessariamente signifique doença, tá bom? Isso depende dos hábitos de vida da pessoa, depende da fase de vida, se ela está se recuperando de alguma lesão, se é idosa. Muitas vezes o organismo precisa de um colesterol mais elevado para poder se reparar adequadamente, produzir hormônios e tudo mais. Eu explico isso no icaro.med.br/colesterol. Em geral, você precisa buscar um HDL acima de 60, triglicerídeos abaixo de 120, tá? E um LDL até 120, 130. Em geral, isso costuma ser bom para a maioria das pessoas, ok? Sabe por que um check-up bem feito, periodicamente, regularmente, é tão importante? Porque vai ajudar aquela pessoa que esteja cuidando de verdade da sua saúde, no melhor possível para ela, a prevenir melhor sintomas, doenças e distúrbios, ou para descobrir alguma coisa que esteja indo mal apesar dos seus esforços, no começo, onde é mais tratável e as perspectivas de melhoria e até de cura são maiores. Por quê? A pessoa que não se cuida adequadamente, ela vai acabar percebendo da pior forma possível que só se enganar com check-ups mal feitos ao longo da vida vai fazer com que um dia ela descubra algo mais grave e nem sempre ainda com perspectiva de poder se tratar, de se curar, ok? Então, assim, o check-up bem feito, ele ajuda bastante na prevenção e tratamento, mas o check-up mal feito pode dar uma falsa ilusão de saúde para muitas pessoas. Em no máximo 10 anos, ou seja, até 2030, metade da população adulta será de obesos, sendo que 1/4 deles de obesos severos. Essa é a conclusão em relação aos Estados Unidos, publicada no New England Journal of Medicine de 18 de dezembro de 2019, quarta-feira, ontem, numa pesquisa liderada por cientistas de Harvard e da Universidade George Washington. Gente, vocês têm que entender que no Brasil a realidade não é muito diferente, já que os nossos hábitos alimentares e de vida se aproximam cada vez mais dos hábitos americanos. Obesidade aumenta os riscos de doenças do coração, AVC, diabetes, câncer e um monte de outros problemas de saúde, tá? Então pare de achar que estar acima do peso com excesso de gordura é só questão de estética. Tá crescendo e tá piorando o problema muito. Vamos falar sobre exame de fezes? Pois é, todo mundo acha que só existe um tipo de exame de fezes. Não, existem vários. E a sensibilidade do exame, a utilidade do exame, depende muito de aonde você faz esse exame e qual método que é utilizado, ok? Isso você tem que conversar com o seu médico de acordo com cada caso. Eu peço para os meus pacientes exames de fezes pelo menos a cada check-up anual, mesmo sabendo que o paciente infestado, apenas em cerca de 30% dos casos, vai ter um resultado positivo de qual parasita é nos exames de fezes. Ou seja, a maioria dos exames de fezes, quando vem com resultado negativo, em parte pode ter algum parasita sim que mereça alguma relevância ou conhecimento do paciente. Por isso que, em geral, eu passo para os meus pacientes algum vermífugo antiparasitário de amplo espectro todos os anos em geral, ok? Quem realmente quer, consegue recuperar, manter e melhorar a saúde sim. Se é uma pessoa que não tem condições de ter um bom convênio, está entregue ao SUS, tem bons profissionais de saúde no SUS. E também pode procurar bons vídeos, bons materiais na internet para saber o que é certo para a saúde, o que é melhor e colocar em prática de verdade.
Eu explico algumas coisas lá no icaro.med.br/saúde barata. Tem aquelas pessoas que também não têm condições de ter um convênio, mas juntam o dinheiro para poder consultar bons médicos e ter boas orientações. Eu recebo vários pacientes desses toda semana. Tem aquelas pessoas que têm condições de ter um convênio, mas não têm condições de ter grandes gastos em saúde. Para essas, boa informação, bom conhecimento, boa prática, fazer bons exames básicos. E tem aquelas pessoas que têm melhores condições e um bom convênio, que vai ajudar principalmente em bons exames, mas cada um é que faz a sua própria saúde no dia a dia, na maioria. Vários remédios, suplementos e hormônios não devem ter seu uso interrompido de uma vez. Muitas vezes você precisa fazer um desmame progressivo ou a redução ou aumento da dose, quando necessários, progressivamente. Por isso que é importante o acompanhamento de um bom médico nessa questão. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente minha, ela teve uma queda súbita importante do TSH e aí o médico dela tirou os 50 microgramas que ela usava de Puran, Sintroid ou Levoid, não lembro qual agora, de uma vez. Resultado, ela passou meses passando mal com sintomas de hipotireoidismo. Quando foi consultar comigo, eu só avisei para ela depois de ver os exames. Volte a tomar 25 microgramas, se sentisse bem, volte a tomar os 50 e depois a gente vai ver outros fatores. Melhorou de tudo. Ou seja, cuidado com retiradas bruscas, ok? Um abraço. Dia de festa, véspera de Natal e a maioria das pessoas vai enfiar o pé na jaca à noite. Então deixa eu passar umas dicas para você não estar tão detonado no dia seguinte e nem tão mais gordo, ok? E essas dicas vão servir para aniversários, confraternizações, festas em geral. Primeiro, tome bastante água, antes, durante e depois. Segundo, procure ter uma alimentação a mais saudável possível antes e depois do abuso, porque aí você deixa a sobrecarga só para o momento do abuso. Consuma mais frutas não doces, verduras, legumes e folhas para auxiliar os processos de desintoxicação e para você engordar menos. Tenha um dia mais ativo de exercícios físicos antes e no dia seguinte dentro da sua tolerância, ok? E procure dormir o melhor possível logo depois do abuso. Tudo isso vai facilitar o seu organismo reagir melhor ante o abuso e você engordar menos, ok? Para você não perder nenhum material meu sobre saúde, é simples. Siga meus posts nas redes sociais, porque nem todo post vai para o site. Eu planejo em breve colocar todos os posts no site, mas ainda não deu, porque é muito material. Então, no facebook.com/icaro.aa, esse é o meu Face pessoal. Eu falo sobre política, sobre o Flamengo, sobre religião, enfim. Lá você vai ter material de saúde e pessoal. No instagram.com/dr Ícaro Alves também tem material pessoal e material de saúde. Para quem quer acompanhar vídeos, eu recomendo acompanhar pelo icaro.med.br/vídeos ou pelo youtube.com/dr Ícaro Alves, tá? Agora, no facebook.com/dr Ícaro Alves, eu posto algumas coisas que eu não vou colocar nos outros perfis, porque lá é permitido postar links clicáveis, coisa que o Instagram não permite, então fica a dica. 7 sites para você se manter muito bem atualizado ou atualizada em saúde. lef.org, que é o site da Life Extension, em inglês. mercolar.com, que é excelente, do Dr. Joseph Mercolar. Em algumas línguas tem atualizações dele, mas as traduções saem com alguma defasagem de tempo, tá? Outro muito bom é o GreenMed Info, tá bom? Muito bom também. O alain.med.br, o site do Dr. Victor Sorrentino, o site do Dr. Rondó e, é claro, o meu, o icaro.med.br. Se você acessar esses, você vai conseguir se manter bem atualizado ou atualizada em saúde e, se colocar em prática o necessário, com certeza vai ver sua saúde melhorar cada vez mais, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Sabem o que eu mais desejo para a maioria das pessoas em 2020? É que parem de ser dependentes químicos. Como assim dependente químico? Primeiro você tem que se perguntar, será que você é? Vou explicar. Se você, para ter um resultado em saúde, seja uma melhoria de performance, seja alívio de algum sintoma ou um tratamento para algo, você precisa de uma substância química cronicamente
regularmente na sua vida e todas as vezes que você tira, o efeito positivo desaparece ou vem um efeito negativo, eu não queria te dizer, mas você é um dependente químico ou uma dependente química. Então, assim, é importante você entender se aquilo para o que você está usando uma substância pode ser tratado de outras formas mais naturais, dependendo de você fazer algo melhor pela sua saúde, ou se realmente você depende cronicamente de uma substância. Pense nisso. Quando o assunto é saúde, a maioria das pessoas procura respostas em química. Ou seja, qual suplemento vai ajudar a prevenir, qual remédio vai ajudar a tratar ou curar. Acontece, gente, que o organismo humano não é feito só de química. Existe a parte física, a parte quântica, a parte energética também. Nós somos grandes geradores de eletricidade e toda eletricidade gera magnetismo. Ou seja, a integridade e o equilíbrio dos nossos campos eletromagnéticos é fundamental para a nossa saúde. E a medicina já tem interesse em campos eletromagnéticos. Por exemplo, um exame de ressonância magnética é um exame que basicamente envolve campos eletromagnéticos. Se você quiser saber mais sobre como campos eletromagnéticos são fundamentais para a nossa saúde, assista no YouTube o vídeo Cash Cura Câncer, Cash KSHE. Sabia que a maioria das pessoas continua causando ou agravando doenças porque menospreza a importância de emoções e sentimentos para a saúde? Para você ter uma ideia, só usando o câncer como exemplo, emoções e sentimentos têm mais de 90% de importância em termos de causar ou agravar câncer. Importante, né? Mas por que a maioria das pessoas menospreza esse papel? Porque não é muito palpável nada relacionado a emoção e sentimento. Então muitas pessoas acham que isso é uma coisa meio mística. Ao mesmo tempo que a medicina convencional foca demais em remédios, em substâncias químicas e tratamentos mensuráveis, a maioria das pessoas não entende a importância de emoções e sentimentos do ponto de vista de causar e agravar doenças. Então não cometa o mesmo erro, tá? Emoções e sentimentos saudáveis, que você lide melhor com eles, são fundamentais para o estado de saúde, ok? Sabe aquela história de que você é o produto das 4 ou 5 pessoas com as quais você mais convive? É balela e não é uma realidade total, absoluta. Não tem estudos científicos comprovando isso. Sim, é muito importante você ter relações sociais boas, na sua maioria ou na maior parte do tempo, porque saúde depende de corpo, mente, espírito e relações sociais. Então, sim, a qualidade das suas relações sociais é importante. E como aquela parábola do peixe, o peixe saudável que em contato com água suja pode ficar doente, ou o peixe doente que mantido em água limpa, ele pode ficar saudável, sim. Se você mantiver contato por tempo demais ou contatos muito intensos, ruins, você pode adoecer. Mas essa história de achar que o social determina completamente você, não. Para os oftalmologistas, a visão perfeita em ambos os olhos é classificada como 20/20, é chamada de 20/20. Então, estamos entrando no ano de 2020 e eu espero que este seja o ano mais perfeito para você e que a sua saúde de 2020 para sempre seja a melhor possível. Claro que isso depende principalmente de você, de fazer o certo, na sequência certa e ser bem acompanhado, orientado no processo. Então, para ajudar nisso, eu gravei um vídeo, tá? É uma live feita no Instagram e está disponível para vocês no icaro.med.br/ano 2020. Sugiro que você confira e lá você vai ver claramente o que seria o melhor para você fazer para conquistar essa saúde perfeita, mantê-la e melhorá-la ao máximo possível. Essa é a minha dica final das 365 dicas de saúde para ajudar você.